Thank you, Rodana, for your introduction to the retreat. Obrigado, Rodano, pela sua apresentação do retiro. And I think you described the importance of taking the opportunity that this time offers us. Eu acho que você descreveu bem a importância de aproveitar a oportunidade que nos é oferecida por esse período de tempo. When we're silent together, it may seem to the outside as if we're not communicating, whether we're isolated from each other. Quando estamos em silêncio juntos, pode parecer para quem está de fora que nós estamos isolados uns dos outros e não estamos nos comunicando. But in fact, being silent together, consciously, is a very powerful way of experiencing unity. Mas a verdade está em silêncio juntos de uma maneira consciente, é um modo muito poderoso de exercitar a unidade. And with a shared unity comes responsibility. E com a unidade compartilhada vem também a responsabilidade. This is the silence and the unity is very fragile, really. Porque o silêncio e a unidade são muito frágeis, na verdade. Just one person can break it. Uma única pessoa pode acabar com eles. So I would ask you to really think deeply about the meaning of the silence, the discipline of the silence. Por isso eu pediria a vocês que pensem com profundidade sobre o significado e a disciplina do silêncio. We don't like the word discipline very much, I think. Acho que a gente não gosta muito da palavra disciplina. Because it sounds as if we're being forced to do something. Porque soa como se nós fôssemos forçados a fazer alguma coisa. But a spiritual discipline has to be freely chosen, not imposed from the outside. Mas uma disciplina espiritual deve ser escolhida livremente, não imposta de fora para dentro. It's like the discipline of meditation itself. Assim como a própria disciplina da meditação. No one can force you to meditate. Ninguém pode te forçar a meditar. But if you do meditate, then you accept that you will learn through a discipline. Mas se você aceitar meditar, você vai ver que você vai aprender através da disciplina. And the word discipline itself means, or comes from the Latin to learn. E a palavra disciplina, a própria palavra, vem da raiz latina que quer dizer aprender. And it gives us the other important word, disciple. Dessa raiz vem também uma outra palavra importante, discípulo. There was a story of the great Indian sage Ramana Maharshi, who died in 1950, I think. There's a story about Ramana Existe uma história sobre o sábio Ramana Maharshi que morreu em 1950. And as a young man, he was a boy almost. He had an experience of God, of undivided consciousness. E quando ele era um pouco mais que um garoto, ele teve uma experiência de Deus como uma consciência não dividida. And that is not so unusual. I think most of us, perhaps all of us, as children, had our moments of experiencing the presence of God. Isso não é assim tão fora do comum. Eu acho que todos nós, na verdade, quando crianças, tivemos a nossa experiência da presença de Deus. Usually we forget them. Normalmente nós esquecemos essa experiência. And the religious language that we're learning doesn't relate to that experience. E a linguagem religiosa que nós aprendemos depois não se relaciona bem com aquela experiência. The experience of God we have is of love, joy and infinite freedom. A experiência de Deus que nós temos é de amor, alegria e de infinita liberdade. So that isn't often the language of religion that we learn. Mas muitas vezes essa não é a linguagem da religião que nós aprendemos. We learn the language of morality and of convention and so on. Nós aprendemos a linguagem da moral, das convenções e por aí vai.
What was unusual about Ramana Maharshi is that he stayed in that state for the rest of his life. O que foi fora do comum no caso de Ramana Maharshi é que ele continuou naquele estado pelo resto da vida dele. For the first 10 years, he was incapable, really, of doing much or anything for himself. He had to be looked after. Pelos primeiros 10 anos depois daquilo, ele era praticamente incapaz de fazer qualquer coisa por si próprio. Ele tinha que ser cuidado. And if this had happened in the West, he would almost certainly have been given medication and put in an institution. Se isso tivesse acontecido no Ocidente, é quase certo que dariam medicações para ele e ele teria sido colocado numa instituição. So he lived he didn't speak, he lived in silence and in solitude, but people came to him. Ele não falava, ele vivia em silêncio e na solitude, mas as pessoas vinham até ele. And it was enough for them just to sit with him. E era suficiente para as pessoas somente se sentarem com ele. Then as the numbers increased, they persuaded him to come down from his cave and an ashram built up around him. E com o aumento do número dessas pessoas que iam até ele, convenceram-no de sair da sua caverna e vir e fundar um ashram. And he wasn't interested in building an organization, but he was conscious of the guests and being kind to the guests and so on. Ele não tinha interesse em fundar uma organização, mas ele tinha muita consideração pelos hóspedes e era gentil com eles e por aí vai. He had a very regular routine every day. Ele tinha uma rotina muito regular todos os dias. Go for a walk around the mountain. De andar na montanha. Look at the animals. Observar os animais. Had a very strong relationship with the animals. Ele tinha uma relação muito forte com os animais. Then he would go to his big room and he would just sit there. Depois ele ia para a sua grande sala e simplesmente se sentava lá. And people would come and sit with him from all over the world. E as pessoas vinham do mundo inteiro para ir até aquela sala e se sentar com ele. And even now, if you go into that room and meditate, you feel the energy and the peace that is there. E até mesmo hoje em dia, se vocês forem àquela sala e meditarem, vocês podem sentir a energia e a paz que continuou lá. People would sometimes ask him questions. Às vezes as pessoas lhe perguntavam, faziam pergunta. Often he would just look at them and smile compassionately. Muitas vezes ele simplesmente olhava para essas pessoas e sorria com compaixão. Sometimes he would answer and have a dialogue. Às vezes ele respondia e tinha um diálogo com a pessoa. His teaching was very simple. O seu ensinamento era muito simples. It was basically to let go of the ego, the I thought. Era basicamente de abandonar o ego, o pensamento no eu. And to keep on returning to the essential self, the true self. E continuar retornando sempre ao eu, ao self verdadeiro e essencial. So one day in the transcripts, a man from Calcutta spoke to him and said, "I've been here 2 weeks and it has been such a blissful time." Dia encontraram nas transcrições desses diálogos que um homem tinha vindo de Calcutá e falou para ele: eu estou aqui há 2 semanas e tem sido um tempo abençoado, alegre. And now tomorrow I have to go back to Calcutta. Mas amanhã eu tenho que voltar a Calcutá. And I'm thinking maybe I should just stay here. E eu estava pensando, talvez eu devesse simplesmente ficar aqui. My job and my responsibilities there, they don't attract me anymore. O meu emprego e as minhas responsabilidades lá em Calcutá não me atraem mais. And Ramana said to him, "No, you should go back." E Ramana disse para ele, você tem que voltar. And then the man said, "Well, I need to be with my guru."
E o homem respondeu, mas eu preciso estar aqui com o meu guru. And the Ramana said, well, your guru is within you. E Ramana falou, o seu guru está dentro de você. Ramana didn't accept any cult or any initiations or disciples or anything like that. Ramana não aceitava nenhum culto, nem nenhum tipo de iniciação ou discípulos, nada do gênero. So the man said, yes, but I know the guru is within me, but I need you. I need the physical, external guru. E o homem respondeu, eu sei que o meu guru está dentro de mim, mas eu preciso do meu guru físico, externo. So Ramana said, well, it's the external guru who's telling you that the guru is within you. E o Ramana respondeu, é o guru externo que está dizendo que o guru está dentro de você. So that's what I hope we can all experience in this short time together. É isso que eu espero que nós possamos experimentar nesse curto tempo que nós vamos ter aqui juntos. As Rodana was saying, it would be, it's easier in some ways when you have a longer retreat. Como disse o Rodano, poderia ser mais fácil de uma certa forma se a gente tivesse um retiro mais longo. But you can achieve a lot even in a weekend if you are serious about it and you start seriously. Mas você pode fazer muita coisa, pode conseguir ir bem longe se você estiver seriamente aqui, levar a sério aquilo que é proposto. I want to speak in the talks about meditation as a contemporary spirituality. Nas minhas falas eu gostaria de falar sobre a meditação como uma espiritualidade contemporânea. And what this means is that we have to recover today that experience of silence which the people who came and sat with Ramana Maharshi understood. E o que isso quer dizer é que hoje em dia nós temos que recuperar aquele espírito de silêncio que as pessoas que se sentavam junto com o Ramana Maharshi faziam. You know, the church has many problems and has committed many sins. A igreja tem muitos problemas e já cometeu muitos pecados. But perhaps the thing we should criticize most in Christianity today, in the church today, is its lack of depth. Mas talvez aquilo que nós devêssemos criticar mais hoje em dia no cristianismo é a sua falta de profundidade. You know, many of you have children or grandchildren who you would like to see living in the church and raising their families within the church. Muitos de vocês devem ter filhos e netos que vocês gostariam de ver vivendo na igreja, formando uma família dentro da igreja. And I meet many people who are really sad, really hurt that their children, their grandchildren, have so completely left the church. E eu encontro pessoas que se sentem muito tristes mesmo, e magoadas, porque os seus filhos têm uma vida tão diferente que eles deixam a igreja. And I think we have to ask ourselves why that is. E acho que nós temos que nos perguntar por que isso acontece. I mean, it's part of a long and complicated social transformation. É parte de uma transformação social longa e bastante complicada. The cultural revolution that's taken place in the last 50 or 60 years. Houve uma revolução cultural que aconteceu nos últimos 50 ou 60 anos. But a simple explanation is that they don't find spiritual depth in the church. Mas uma explicação simples é que eles não encontram profundidade espiritual na igreja. And they don't see that spiritual depth in their parents or the grandparents in their relationship to the church. E eles não veem essa profundidade, nos seus pais ou nos seus avós na relação que eles têm com a igreja. So it isn't enough, I think, to say to the young, you should go to church.
Não é suficiente falar para os mais jovens. Você deveria ir à igreja. It will give you a lot of consolation, a lot of help. É claro que isso pode te dar muita consolação e muita ajuda. They need to see in us and the church a profound spiritual consciousness. Mas eles precisam ver em nós e na igreja uma consciência espiritual profunda. And the clearest sign of that is a respect for the sacred value of silence. E um sinal claro, o sinal mais claro disso é um respeito profundo pelo valor do silêncio. You know that because you're all meditating or interested in meditation. Vocês todos já devem saber disso porque ou vocês já meditam ou estão interessados na meditação. But you remember what Father John said about meditation? Mas vamos nos lembrar do que o Padre John Main falava sobre a meditação. He said we have to be content, we have to say the mantra. Ele dizia, nós temos que estar contentes, devemos dizer o mantra. That's the work of meditation. Essa é a obra, o trabalho da meditação. That's sort of the job. Esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa tarefa. And we have to be content to say the mantra. E devemos ter contentamento em dizer o mantra. Which means we're not impatient, looking for something to happen, telling God what He should do. Isso significa que nós não deveríamos nos sentir impacientes, esperando que alguma coisa acontecesse, ou não devemos dizer para Deus aquilo que Ele deve fazer. And then he added, and we must live out the consequences of saying the mantra. E ele acrescentava também, devemos viver as consequências de dizer o mantra. So that's the key thing. That our lives are touched and changed by this inner work of silence. Essa é a chave, é que as nossas vidas são tocadas e transformadas por esse silêncio. So, a retreat like this gives us an opportunity to meditate more regularly and more intensively. Retiro como este nos dá a oportunidade de meditar mais regularmente, com mais intensidade. We can concentrate on our top priority. Nós podemos nos concentrar então na nossa prioridade máxima. If we enter into this experience fully, we will find a greater clarity in the priorities of our life. Se nós entrarmos nessa experiência completamente, nós vamos ter mais clareza das maiores prioridades da nossa vida. I don't say that all your problems will be solved this weekend. Não estou dizendo que todos os seus problemas vão se resolver nesse fim de semana. But I think you will look at your problems in a different way. Mas eu acho que vocês vão olhar para os seus problemas de uma maneira diferente. So the inner work of silence has to be reflected in the external and sacred sense of silence among us. Então o trabalho interior do silêncio deve estar refletido nos sinais externos de sacralidade do silêncio entre nós. I've had the opportunity to meet with a few bishops on this trip. Eu tive a oportunidade de me encontrar com alguns bispos durante essa viagem. And the ones I met, their biggest concern was to deepen the spiritual life of their people, of their church. Daqueles que eu conheci, a preocupação mais profunda e maior deles era de aprofundar a experiência espiritual das pessoas que estavam sob seus cuidados. And they invited us to collaborate with them and discuss with them how we could help to do that by introducing meditation. E eles conversaram conosco e nos pediram para colaborar com eles, ensinando as pessoas a meditar e ajudar nesse propósito com a meditação.
Karl Rahner, who's the greatest theologian of the 20th century, Karl Rahner, foi o maior teólogo do século XX, said that the Christian of the future will be a mystic or he will not exist at all. Dizia que o cristão do futuro será místico ou não vai existir simplesmente. So I think that's a profound insight. Eu acho que foi um insight profundo que ele teve. And John Main, I think, has helped to recover a way in which we can realize that insight. E John Main recuperou uma maneira em que nós podemos realizar, nos dar conta e pôr em prática esse insight. He said that the most important thing for modern men and women to rediscover was the value and the meaning of silence. Ele dizia que a coisa mais importante para que o homem e a mulher modernos recuperarem seria o significado e o valor do silêncio. Now, the reason that sometimes we find it difficult to be silent in a group like this, for example, is that our minds are so noisy. E um dos motivos pelos quais nós achamos difícil estar silenciosos num grupo desse tamanho, por exemplo, é que a nossa mente é tão barulhenta. And we have to accept that's how we start, our minds in a state of distraction and agitation. E a gente tem que aceitar que é assim que nós começamos a nossa mente num estado de distração e de agitação. And perhaps our goal this weekend is to calm the mind. Talvez o nosso objetivo desse fim de semana seja acalmar a mente. And as our mind calms and becomes less agitated, less busy, e à medida que a nossa mente se acalma, fica menos agitada, menos ocupada, it will become also more clear and more perceptive. Ela vai ficar também mais clara, mais com uma percepção melhor. Listen to the words of St. Paul in the chapter 12 of the letter to the Romans. Escutem as palavras de São Paulo no capítulo 12 da carta aos Romanos. It says, "My friends, I implore you, I beg you, by God's mercy." Ele diz, meus amigos, eu imploro a vocês, pela misericórdia de Deus, Implore you by God's mercy, to offer your very selves to Him. Que ofereçam-se a si próprios para Ele. The worship offered by mind and heart. Louvor de mente e coração. Adapt yourselves no longer to the pattern of this present age. Não se adaptem mais aos padrões desse tempo presente. But let your minds be remade. Mas deixem que sua mente seja refeita. And your whole nature thus transformed. E portanto a sua própria natureza completa será transformada. Then you will be able to discern the will of God. Então vocês serão capazes de discernir a vontade de Deus. And to know what is good and perfect. E conhecer o que é bom e é perfeito. Well, this is what Christian faith is about. É isso que é a fé cristã. It's about the transformation of our minds. Ela toda se relaciona a uma transformação da nossa mente. Which comes about through this integration of mind and heart. Que acontece com uma integração entre a mente e o coração. He uses this image of the offering of yourself. Paulo usa essa imagem de ofertar-se a si mesmo. That's an image, of course, influenced by biblical language and symbolism. É uma linguagem, obviamente, inspirada pelos simbolismos da Bíblia e a própria linguagem bíblica. Perhaps today we don't like the idea of sacrifice so much. Acho que hoje em dia nós não gostamos muito da ideia de sacrifício. But the word sacrifice literally means to make sacred. Mas a palavra sacrifício significa literalmente tornar sagrado. So to offer ourselves
in this way is to integrate ourselves and to discover ourselves as sacred. Então, oferecer-nos a nós mesmos dessa forma é nos tornar sagrados. And this is the work of meditation. E esse é o trabalho da meditação. At the deepest level, this is what we're doing in meditation. No nível mais profundo, é isso que nós fazemos na meditação. And the transformation of consciousness happens at that level, at that depth. E a transformação da consciência acontece nesse nível, nessa profundidade. So why are we here? Então, por que é que nós estamos aqui? In the first appearance of Jesus to his disciples in the Gospel of John, na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João, they ask him, "Teacher, where are you staying?" Eles perguntam, mestre, onde moras? And he says, "Come and see." E ele responde, vinde e vede. So this is why we're here. We've come to see. É por isso que nós estamos aqui, então, para vir e ver. And to deepen our practice of meditation, para aprofundar a nossa prática da meditação, so that when we go back to our lives, ordinary lives, our commitment to this practice will be stronger. Então, quando nós voltamos à nossa vida comum, às demandas da nossa vida de todos os dias, a nossa prática vai estar mais forte. This year I've met with our national coordinators in our 7 global regions. Neste ano, eu me encontrei com os nossos 7 coordenadores nacionais nas 7 regiões do globo. And at the beginning of each meeting, we asked the coordinators and some of their team to speak about their journey, how they found meditation and how it led them into the community and into teaching meditation. E no começo dessas reuniões eu sempre peço a eles que eles falem um pouco da sua jornada, de como é que eles chegaram à meditação e a conhecer, ensinar a meditação e levar as pessoas a fazer isso. And each story was unique and enriching to hear. E cada história foi única e foi muito enriquecedora de se ouvir. And each one of us could tell our story, why we're here. Cada de nós poderia contar a nossa própria história, por que é que nós estamos aqui. But one person said something very simple, and they were sort of looking for words and then to describe the importance of meditation, and then they just said, uma pessoa disse uma coisa muito simples e estava tentando achar as palavras certas para descrever a sua experiência da meditação, e aí ela simplesmente disse: meditation has become part of my life. A meditação se tornou parte da minha vida. And that struck me very, very strongly. Isso falou profundamente para mim. So some of you I know have been meditating for many years and it has become part of your life. Alguns de vocês que eu conheço têm meditado por muitos anos e a meditação se tornou parte da vida de vocês. If you missed a meditation or you missed a day, you would feel it was incomplete. Se você pula uma meditação, se você deixa de fazer uma meditação por um dia ou por um período, parece que o dia não está completo. And that's a great gift, a great grace to have come to that point in your life. Isso é um grande dom, uma grande graça chegar a esse ponto da sua vida. It means the practice has become integrated with your life, with your routines, with your work, with your activities. Significa que a sua prática se tornou integrada com a sua vida, com a sua rotina, com as suas atividades. So that this work of transformation, the transformation of your mind, can continue just day by day, without you having to think about it. Quer dizer que esse trabalho de transformação, essa transformação da sua mente, pode continuar dia após dia, sem vocês terem que pensar sobre isso. Every so often you may notice, or something will happen to make you notice how you have changed.
De vez em quando, alguma coisa acontece que te leva a notar o quanto você mudou. Some of you, I'm sure, have started to meditate and stopped and started, and you haven't quite got into the rhythm of it in daily life. Muitos de vocês devem ter começado a meditar, depois pararam e começaram novamente e não conseguiram ainda colocar a meditação no ritmo da vida. So I hope this weekend will help to bring you closer to that point where you can say, it's just part of my life. Eu espero então que esse fim de semana traga vocês a esse ponto, ajude vocês a chegar a esse ponto em que vocês possam dizer simplesmente a meditação é parte da minha vida. Some of you may be quite new to meditation. Alguns de vocês podem ser muito novos na meditação. So I hope this is an opportunity for you to begin. E eu espero que essa seja a oportunidade para vocês começarem. John Main speaks about meditation as a journey or as a pilgrimage, an inner pilgrimage. John Main fala da meditação como uma jornada ou como uma peregrinação interior. And every journey has stages. E todas as jornadas têm estágios. We can't really measure a spiritual journey. Não dá para medir, de fato, uma jornada espiritual. But it's helpful perhaps to have some key stages of that journey in our mind. Mas talvez seja útil a gente ter em mente alguns estágios-chave dessa jornada espiritual. At Chartres Cathedral in France, there's a beautiful little sequence of small carvings on the outside of one of the walls. Na Catedral de Chartres, na França, tem uma linda sequência de baixos relevos numa das paredes da igreja. And it's a little figure of a woman sitting with a book. E existe uma figurinha de uma mulher sentada com um livro. And it's known as the stages of contemplation. E ela é conhecida, essa figura, como os estágios da contemplação. There are 6 of them. Tem 6. In the first, she's sitting with the book closed. Na primeira figura, ela está sentada com o livro fechado. So that's before we begin to meditate. Isso acontece antes da gente começar a meditar. We don't even know what meditation is. Nós não sabemos o que é a meditação. We perhaps don't have a very developed level of consciousness. Talvez nós não tenhamos um nível de consciência muito desenvolvido sobre isso. Perhaps we're more driven by our immediate problems and desires and activities of our lives. Nós somos mais guiados pelos nossos problemas, desejos e pelas atividades da nossa vida. We're living a rather superficial and shallow life. Vivemos uma vida bastante superficial. And if we are living like that, we will probably begin to feel incomplete. We'll begin to feel we're missing something. We may feel anxiety. We may even feel some depression. Se a gente vive por muito tempo assim, a gente começa a se sentir incompleto, acha que está faltando alguma coisa, pode começar a sentir uma certa ansiedade e até mesmo um pouco de depressão. Then something stimulates us to begin a more interior journey, a more awakened consciousness. Então, alguma coisa nos estimula a viver uma jornada mais interior, e a despertar o nível da nossa consciência um pouco mais. We get a bit tired of thinking about ourselves all the time. A gente fica um pouco cansado de pensar em si próprio o tempo todo. And we want something bigger. Queremos alguma coisa maior. So we open the book. Então a gente abre o livro. We just start to meditate. Começamos a meditar. And the third stage is reading the book. O terceiro estágio é ler o livro. So this is really getting into the work. É começar a trabalhar de fato. And in the fourth stage,
we go into a deeper practice. It becomes part of our life. No quarto estágio, nós vamos para uma prática mais profunda, ela se torna parte da nossa vida. In the fifth stage, the figure is in ecstasy. E no quinto estágio, essa figura é um êxtase. So the book is almost falling off her lap. O livro naquela figura está quase caindo do colo daquela mulher. And the sixth stage, E o sexto estágio, what do you think the sixth stage is? qual vocês acham que é? Nature, divine nature awakening. Okay. Não tem mais livro. Okay. Paz. What? Peace. Yes, I mean, all that's true, but actually the sixth stage in this sequence is teaching. Isso tudo que vocês falaram é verdade, mas na figura o que aparece nesse sexto estágio é ensinar. It's the wisdom, the wisdom of the experience reveals to us that this gift must be shared. A sabedoria da experiência revela a nós que esse dom deve ser compartilhado. So it's helpful, I think, to have a sense of our life as a spiritual journey. Eu acho que ajuda bastante a gente ter uma ideia da nossa vida como uma jornada espiritual. And as we allow meditation to become the rhythm and become part of our life, then we will see just in what way it is a journey. E à medida que nós deixamos que a meditação se transforme num ritmo, numa parte da nossa vida, nós vamos entendendo como é que ela, de que maneira a nossa vida é uma jornada. So let me just remind you again of the simplicity of this practice. Vou lembrar a vocês novamente sobre a simplicidade dessa prática. I think it can take you years to understand what simplicity means. Acho que pode levar anos até a gente entender o que significa simplicidade. And when it hits you what simplicity means, it's a great awakening. E quando a gente finalmente entende, é um grande despertar. We understand why Jesus said that we must become like a child, simple, before we can enter the kingdom of heaven. A gente começa a entender por que é que Jesus diz que nós devemos ser simples como uma criança se queremos entrar no reino dos céus. And why Thomas Aquinas said of God that God is infinitely simple. E é porque é que Tomás de Aquino disse a respeito de Deus que Deus é infinitamente simples. So the most difficult thing about meditation is really for us to grasp its simplicity. A coisa mais difícil para nós na meditação, na verdade, é entender a sua simplicidade. This is why it's very, very beautiful and very helpful to teach meditation to children. É por isso que é muito lindo e pode ajudar muito ensinar meditação às crianças. And we're teaching meditation in schools now in 25 countries. Nós estamos ensinando meditação em escolas de 25 países hoje em dia. And there's something quite amazing, really, when a group of children, normal, noisy children, will go into a deep silence for 10 minutes or so. Existe uma coisa incrível que acontece quando um grupo de crianças normais, barulhentas, se reúnem por 10 minutos num silêncio profundo, ou 10 minutos ou coisa, tempo parecido. And they will
They will say that they like meditation and they want to meditate. Elas dizem que gostam de meditar e que querem meditar. 70% of the ones we ask say that they meditate on their own at other times. 70% das crianças às quais nós fazemos essa pergunta dizem que elas meditam sozinhas em outros períodos que não em grupo. So I think the explanation for that is that children are simple. Eu acho que a explicação para isso é que as crianças são simples. And they relate very immediately to the simple work of meditation. E elas se relacionam muito imediatamente com o trabalho simples da meditação. I was meditating with a group of children recently, and the teacher after the meditation said, "Do you have any questions?" Eu estava recentemente meditando com um grupo de crianças e a professora, depois da meditação, perguntou às crianças: vocês têm alguma pergunta? And one boy put up his hand and he said, "Who invented meditation?" Um menininho levantou a mão e me perguntou: quem inventou a meditação? And no one has asked me that question before. Nunca ninguém tinha me perguntado aquilo. And he was very serious, so I thought I must give him a good answer. So I said, "God." Ele perguntou muito seriamente e eu então pensei, eu tenho que dar uma boa resposta para esse menino, e eu respondi: Deus inventou a meditação. But that wasn't enough of an answer for him. Mas para ele aquilo não foi suficiente. So I said, well, when God made us, He stayed with us, He stayed in our hearts. Então eu falei para ele: quando Deus nos criou, Ele ficou com a gente, Ele ficou no nosso coração. To help us on our journey home, our journey back to God. Para nos ajudar na nossa jornada de volta para casa, de volta para Ele. But people forgot that God was within them. Mas as pessoas esqueceram que Deus estava dentro delas. And when you forget that, people do all sorts of crazy things. E quando as pessoas esquecem disso, elas fazem todo tipo de loucura. If we really knew that God was within us, with us, we couldn't do the things that we do, the inhumane things that we do. Se as pessoas soubessem que Deus está com elas, e entre elas, elas não iam nem conseguir fazer metade das coisas desumanas que elas fazem. Let's look at the insanity of what's happening in Syria at the moment. Vamos olhar para a insanidade que está acontecendo na Síria agora. 1 million children displaced, not going to school, having to work at the age of 6 or 7 to support their family. 1 milhão de crianças desabrigadas, não podendo ir à escola ou tendo que trabalhar para sustentar a família. So anyway, I said God wanted. So then God gave us meditation to remind us. Então eu disse para aquele menininho, Deus nos deu a meditação para nos lembrar disso. And with meditation, He gave it to everybody in the world. E com a meditação Ele deu esse presente para todo mundo no planeta. It's a universal gift, universal wisdom. É uma sabedoria e um dom universal. It's the wisdom that we must move from the head to the heart. É a sabedoria de que nós devemos ir da mente ao coração. That the truth that we seek, love that we want, is to be found in our hearts. Que a verdade que nós buscamos e o amor que nós queremos devem ser encontrados no nosso coração. And so, meditation is this journey from the mind to the heart. A meditação, então, é essa jornada que vai da mente para o coração. And we make this journey in a very simple way by laying aside our thoughts. E nós percorremos essa jornada de uma maneira muito simples, deixando todos os nossos pensamentos de lado. Meditation is not what you think.
A meditação não é o que você pensa. Now, because we spend all our time pretty much in our heads, Mas como nós passamos quase que todo o nosso tempo na mente, receiving messages, receiving stimuli, recebendo mensagens e estímulos, processing experiences, images, processando experiências, imagens, making plans, fazendo planos, having daydreams, sonhando acordados, remembering good or bad things from the past. lembrando de coisas boas ou ruins do passado. Because we are so caught up in the mind, it may seem impossible for us to lay aside our thoughts. Como nós estamos tão presos na nossa mente, pode parecer impossível para nós deixar os pensamentos de lado. We identify with our thoughts. Nós nos identificamos com os nossos pensamentos. And if we let go of our thoughts, we might fear that we'll become like an Alzheimer's patient. E se a gente abandona os nossos pensamentos, a gente pode vir a ter medo de se tornar como, sei lá, como um paciente de Alzheimer. So we have to trust the wisdom of the ages, which tells us that this is the way to go. Então nós temos que confiar na sabedoria das eras, de que esse é o jeito de fazer. If we build this practice of meditation into our lives, we'll find that our minds are working much better. Se nós colocamos essa prática da meditação na nossa vida, nós vamos descobrir que a nossa mente passa a trabalhar muito melhor. They are calmer and clearer. Fica mais calma, mais clara. It's easier for us to see the difference between reality and delusion. Fica mais fácil para nós ver a diferença entre a realidade e a ilusão. We can recognize when our ego is at work. Nós conseguimos reconhecer quando o ego está mandando. And just as a tool, the mind becomes a much better instrument. E assim como acontece com uma ferramenta, a nossa mente se torna um instrumento muito melhor. But in the work of meditation itself, we are laying aside our thoughts. Mas no trabalho da meditação, propriamente dito, nós temos que deixar de lado os pensamentos. It's difficult for religious people to really understand that. É difícil para as pessoas religiosas entender isso de fato. Because we think we should be thinking about God. Porque a gente acha que tem que pensar em Deus. We should put all our other thoughts away, thoughts about money, thoughts about food, thoughts about holidays, and just think of God. Nós devemos deixar de lado todos os nossos outros pensamentos, pensamentos em dinheiro, na comida, nas férias, e pensar apenas em Deus. So we have to really trust that we lay aside even good thoughts about God. Então devemos confiar para poder deixar de lado todos os pensamentos, mesmo os bons, mesmo os pensamentos acerca de Deus. Now we have to start this journey. Precisamos iniciar a jornada. And as soon as we start, we discover that the teacher is within. E assim que a gente começa, a gente descobre que o mestre está dentro. The Spirit praying in our hearts. É o Espírito Santo que ora no nosso coração. And we will feel connected to this subtle and gracious energy that leads us. E nós nos sentimos conectados a essa energia sutil e cheia de graça que nos leva, que nos guia. And the more calm and clear your mind becomes, the more you will recognize this guidance of the Spirit. E quanto mais a sua mente se torna calma e clara, a gente vai
ser capaz de reconhecer essa direção do Espírito. So to do this, we follow a wisdom that we find in the teachings of the early monks. Para fazer isso, nós seguimos a sabedoria que nós encontramos nos ensinamentos dos primeiros monges. We take a single word or short phrase, Nós pegamos uma única palavra ou uma expressão curta and we repeat this word continuously in our mind and heart during the time of the meditation. e nós repetimos essa palavra continuamente na nossa mente e no nosso coração durante o período de meditação. Choosing the word is important Escolher a palavra é importante because we stay with the same word all the way through the meditation. porque nós permanecemos com a mesma palavra ao longo de todo o tempo da meditação. And it is by saying the word that we lay aside our thoughts. E é dizendo, repetindo a palavra, que nós deixamos de lado os pensamentos. So we pay attention to the word, we listen to the word as we say it, Então nós prestamos atenção na palavra e nós a escutamos ao repeti-la, but we're not thinking about the meaning of the word. mas não pensamos no significado da palavra. So you could take the name Jesus, for example, or the word Abba. Então você poderia, por exemplo, escolher o nome de Jesus ou a palavra Abba. But the word I would recommend for a number of reasons is the word Maranatha. Mas a palavra que eu recomendo por vários motivos é a palavra Maranatha. This is a sacred word in our tradition. It's the earliest Christian prayer. It means, "Come, Lord." É uma palavra sagrada na nossa tradição cristã, é a oração mais antiga entre os cristãos e quer dizer, vem Senhor. St. Paul ends the first letter to the Corinthians with it. São Paulo termina a primeira carta aos Coríntios com ela. It's one of the few Aramaic words in the New Testament, which is the language that Jesus spoke. É uma das poucas palavras em aramaico no Novo Testamento, e aramaico era a língua que Jesus falava. Now, as we repeat the word, we don't repeat it as an invocation. Ao repetirmos essa palavra, nós não a repetimos como uma invocação. We're not sort of asking the Lord to come. Nós não estamos pedindo para o Senhor vir. We know the Lord has come. Nós sabemos que o Senhor já veio. But we say the word in order to make the mind quiet Mas nós dizemos essa palavra para aquietar a mente and to become still in the deep center of our being. e para ficarmos imóveis no centro mais profundo do nosso ser. Now, when you start repeating the word, you will find you're distracted by thoughts of the past, thoughts of the future. Ao começar a repetir a palavra, você logo descobre que vai se distrair com pensamentos no passado ou no futuro. When people first begin to meditate, they usually give up because they say, I can't do this, it's too complicated, or maybe not too complicated, but they think it's too difficult for them. Quando as pessoas começam a meditar, muitas vezes elas desistem porque acham que aquilo seja muito difícil, é muito difícil para elas. So it's helpful to meditate with other people Então ajuda muito meditar com outras pessoas and to be reminded that everyone is distracted. e a gente se lembrar que todo mundo se distrai. And we don't measure our meditation by the level of our distraction. E nós não medimos a nossa meditação pelo nível da nossa distração. Sometimes you will be more distracted than other times. Algumas vezes você vai ficar mais distraído do que outras. With regular practice, every meditation will put you into touch with a sense of the peace of Christ within you. Com o tempo, toda meditação vai te colocar em contato com um sentido da paz de Cristo dentro de você. But not every meditation is going to be peaceful and blissful. Mas nem toda meditação vai ser pacífica e cheia de alegria. But every meditation is about this transformation of your mind. Mas toda meditação é uma transformação da sua mente. That your minds be remade and your whole nature
thus transformed. Que as suas mentes sejam refeitas e, portanto, a sua natureza será transformada, como diz Paulo. So say the word faithfully, Então, diga a sua palavra fielmente. and when your mind wanders, you find you've spent 10 minutes thinking about what you have to do on Monday, E quando a sua mente se distrair e de repente você se dá conta que você passou 10 minutos pensando no que tem que fazer na segunda-feira, just come immediately back to your word, to your mantra. volte imediatamente para a sua palavra, para o seu mantra. That's the art of meditation, coming back to your word. Essa é a arte da meditação, voltar à sua palavra. And every time you say your word, it's like another step on this pilgrimage to your heart. Cada vez que você diz a sua palavra, é como um novo passo nessa peregrinação do seu coração. Then you say your word gently, without force. Diga a sua palavra suavemente, sem força. If you use too much force, too much effort, then your ego begins to become too strong. Se você usar muita força, muito esforço para dizer a palavra, então o seu ego se fortalece. And you have to use a minimum amount of effort to say the word continuously. Claro, você tem que usar um esforço mínimo para repetir a palavra continuamente. And then say the word simply. That means without analyzing or watching yourself. E, por fim, diga a sua palavra com simplicidade, sem analisar ou se observar de fora. And above all, say it attentively. Give your full attention to the word. E, acima de tudo, diga com atenção, dê toda a sua atenção à sua palavra. The early monks called this pure prayer, Os primeiros monges chamavam essa prática de oração pura, because they understood that the essence of prayer is not intention but attention. porque eles entendiam que a essência da oração não é a intenção, mas a atenção. And in meditation, as we say the word, we are paying attention with our whole being. E na meditação, quando nós dizemos a palavra, nós prestamos atenção com todo o nosso ser.